pessoal! Estamos aqui com as nossas dicas de processo penal, as dicas para o exame da ordem. A nossa dica de hoje é sobre a proibição da reformatio impégios, uma dica sobre recursos. O meu nome é Marcele Tazouco, eu sou a professora de processo penal. Então vamos para a nossa dica de hoje, dicas de exame de ordem. Minhas redes sociais, a dica de processo penal, dica número 6, proibição da reformatio impégios. Pessoal, a proibição da reformatio impégios, ela é uma proibição recursal. A gente tem que se lembrar, tem que contextualizar. É uma proibição, um princípio, vamos dizer assim, geral na parte recursal, na fase recursal. Temos dois tipos de proibição da reformatio impégios. A proibição direta e a proibição da reformatio impégios indireta. Mas vamos entender o que o termo, o que o Instituto diz. Reformatio impégios, reforma para prejudicar. Então, está proibido a reforma para prejudicar. Quem está proibido de reformar para prejudicar? O tribunal. Mas não é em qualquer situação, não é mesmo, pessoal? Somente estará proibido de reformar para prejudicar, o tribunal somente estará proibido de reformar para prejudicar o acusado se houver recurso exclusivo da defesa. Isso é muito importante, vocês não podem se esquecer. Então, todas as vezes que houver um recurso exclusivo, um recurso unicamente da defesa, aí sim entra em ação o princípio da proibição da reformatio impégios. Então, quando a defesa recorrer sozinha, o tribunal estará proibido de reformar para piorar. O artigo 617 do Código de Processo Penal, ele determina o quê? Que a pena não poderá ser agravada quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, é vedado ao tribunal prejudicar a situação do réu decorrente de recurso unicamente da defesa. Vou desenhar para explicar melhor para vocês o que significa isso, porque, por mais que pareça difícil, é extremamente fácil. Imaginem a seguinte situação. Vamos imaginar que nós temos uma sentença condenatória. Então, o juiz de primeiro grau, ele condenou o seu cliente. Ele condenou a uma pena de 8 anos. O Ministério Público tinha pedido a pena de 10 anos. Ele queria a pena de 10 anos, mas o juiz condenou a pena de 8 anos. O Ministério Público falou, a pena de 8 anos estou satisfeito, não vou recorrer. Muito bem, ele não recorre, somente recorre à defesa. Então, somente a defesa apela, apelação somente da defesa. Quando houver uma apelação somente da defesa, então, da sentença cabe apelação. Somente a defesa apelou. Se somente a defesa apelou, o recurso é único da defesa, a defesa não pode perder para ela mesma. Isso é o que nós chamamos de proibição da reformatio impégios. Logo, o Tribunal de Justiça, ele na hora de dar uma decisão, na hora de proferir um acórdão, ele não pode piorar a situação do réu. Logo, nesse exemplo que nós demos, ele não pode aumentar a pena do réu. Ou ele mantém em 8 anos, ou ele absolve, ou ele diminui a pena. Ele não tem como perder para ele mesmo. A defesa não tem como perder para ela mesma. Então, num recurso único, exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal não pode piorar a situação do réu. Então, todas as vezes que a defesa recorrer sozinha, o tribunal não pode piorar a situação do réu. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, se a defesa apelou sozinha, o Tribunal de Justiça não poderá aumentar a pena do acusado. Ou ele mantém a pena de 8 anos, ou ele diminui,
ou ele absolve. Então, prejudicar nunca. Por quê? Porque existe a proibição da reforma para prejudicar a decisão, para prejudicar o acusado. Tudo bem? Ficou clara a proibição da reformatio in pejus? Então, o tribunal está proibido de reformar para prejudicar o acusado se houver um recurso único da defesa. Ah, mas e se o Ministério Público recorreu também? Bom, se o Ministério Público recorreu também, todo mundo está jogando, aí o tribunal pode piorar, melhorar, manter, aí todo mundo está na jogada, pode acontecer qualquer coisa, ok? Mas nós não temos apenas a proibição da reformatio in pejus. Na legislação, nós temos somente a proibição da reformatio in pejus direta. Entretanto, de forma doutrinária e jurisprudencial, nós temos a proibição da reformatio in pejus indireta. Este é um pouquinho mais complicado, mas vamos com calma que vocês vão compreender. O que seria isso? Pensem no seguinte, nós temos uma primeira sentença. Vamos imaginar aqui, acompanhem comigo o desenho. Nós temos uma sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Desta sentença, houve uma apelação. Nesta apelação, o TJ anula esta sentença, ok? Então, o TJ anulou esta sentença. Se o TJ anulou esta sentença, vai voltar para o juiz realizar uma nova sentença. Então, esta aqui era a primeira sentença. Então, volta para o juiz realizar uma segunda sentença, certo? Nesta segunda sentença, o juiz não pode aplicar uma pena maior do que a primeira sentença. Isso é proibição da reformatio in pejus indireta. Então, vamos lá para vocês entenderem. Anulado uma sentença condenatória em recurso exclusivo do réu, de novo, estamos falando de recurso exclusivo do réu, sempre recurso exclusivo do réu. Não poderá o juiz, na segunda decisão, fixar pena maior do que a estabelecida anteriormente, na primeira. Então, até coloquei aqui o exemplinho para vocês. Então, o acusado é condenado a uma pena de 6 anos de reclusão na primeira sentença. Vamos para a caneta. Então, nessa primeira sentença, 6 anos. A defesa sozinha... Desculpa, gente. A defesa sozinha interpõe a apelação. Então, a defesa sozinha interpõe a apelação. Aí, o tribunal, por causa dessa apelação, o tribunal anula esta sentença de 6 anos do primeiro julgamento. Os autos vão retornar para o juiz proferir uma nova decisão. O juiz, nesta segunda sentença, ele está proibido de dar uma sentença, de dar uma pena superior a 6 anos de reclusão. Por quê? Porque nós temos a proibição da reformatio in pejus indireta. Então, na segunda sentença, o juiz não pode aplicar uma pena maior do que a sentença que foi anulada. Ou ele dá uma pena igual, ou ele dá uma pena menor. Por quê? Porque houve um recurso exclusivo da defesa, que fez com que a primeira sentença fosse anulada. Então, neste caso, o juiz, devendo proferir nova sentença, ficará proibido de aplicar uma pena maior do que a sentença que foi anulada. Isso tudo, pessoal, por quê? Porque nós tivemos um recurso exclusivo do réu aqui, que anulou a primeira sentença. Ah, e se tivesse o Ministério Público recorrido? Bom, se o Ministério Público tivesse recorrido, aí não haveria a aplicação deste princípio. Só haverá aplicação deste princípio quando houver um recurso exclusivo do réu,
ok? Então, se houve uma sentença e a defesa recorreu sozinha, o Ministério Público não recorreu, a defesa recorreu sozinha e por causa deste recurso houve anulação dessa sentença, na segunda sentença o juiz está proibido de piorar a situação do réu, mesmo que a primeira sentença tenha sido anulada. Esta é a proibição da reformatio impejus indireta. Ficou claro, pessoal? Então, falando de forma legal, o artigo 617 prevê de forma expressa a proibição da reformatio impejus direta e doutrinariamente e jurisprudencialmente nós temos o entendimento da reformatio impejus indireta, ok? Ficou claro? Então tá bom, pessoal, com isso nós encerramos as dicas de processo penal para a OAB. Fiquem com a gente com as nossas aulas e bons estudos para vocês e boa prova. Até mais. Um beijo, pessoal!